Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, toda quarta-feira aqui a partir das 10 da manhã, episódio 106, sempre um conteúdo diferente, é um conteúdo que vocês também nos pedem ou nos indicam e a gente vai atrás de alguém para falar sobre ele. E hoje, episódio já 106, né? Como eu disse, saúde mental, estratégias práticas para cuidar de quem cuida. Para isso, nós convidamos a Marcela Racan, que é responsável pelo ecossistema Mulher Medicina, psicóloga integrativa, especialista em psicologia da saúde e hospitalar e mestre pelo Departamento de Cirurgia FCM Unicamp. Marcela, obrigado mais uma vez, né? A gente já conversou um pouquinho antes, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa manhã, nessa quarta-feira. E eu vou pedir para que você fale, se apresente mais um pouquinho. O Luiz também, eu tenho certeza que vai querer falar algumas palavras, agradecer, né, esse nosso contato, essa nossa parceria aí que estamos iniciando. Obrigado, Marcela. Maravilha. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Espero de coração poder contribuir um pouquinho para expandir a consciência de vocês sobre saúde mental, sobre autocuidado, sobre como, né, promover saúde mental nesse contexto tão desafiador que são os hospitais, né, que já é insalubre por si só. Então, são heróis os trabalhadores de dentro do hospital. Já tive aí nessa linha de frente, hoje trabalho fora do sistema, mas conheço bem essa realidade, espero contribuir realmente para ser um pouco mais de oxigênio aí para vocês fazerem essa travessia com essas novas regulamentações que estão aí. Valeu, Luiz. Bom dia a todos, bom dia Marcela, obrigado pelo convite, igual o Lucas falou, é um tema que a gente acha muito importante realmente, e a gente queria trazer alguém que tivesse vivenciado isso na prática, aplicando isso na prática, porque apesar de a gente trabalhar com muitos hospitais, muitos dos que acompanham a gente aqui não são aqueles que estão direto à linha de frente, mas também aqueles responsáveis pelos que estão direto na linha de frente, ou seja, aqueles que pensam a gestão dessas pessoas, pensam no ambiente dessas pessoas, desses profissionais, né? Então, a Uhum. gente espera realmente que a palestra de hoje, a apresentação de hoje, seja complementar, que ajude as entidades, ajude os gestores dessas equipes a identificar, a conseguir fazer uma prevenção ou até uma ação mais direcionada para esses profissionais, que é, digamos assim, né, deixar a ferramenta afiada para que o trabalho seja executado com sucesso, né? Então, a gente espera de verdade que o objetivo nosso, que todo, não importa se fala de finanças, de órgãos, de custos ou de doença mental, de saúde mental, perdão, é o paciente SUS sendo atendido com mais qualidade, com mais humanização, né? Então, é bem para o sistema como um todo. Então, Marcela, muito bem-vindo e obrigado pelo convite. Eu acho que você tem um público seleto aqui para expandir a consciência. Achei legal, viu? Expandir a consciência. Vou usar. Maravilhoso. Bora lá, vou abrir aqui a apresentação então para compartilhar com vocês e a gente Enquanto, seguindo isso, esse. enquanto a Marcela abre aí a apresentação, fiquem à vontade, né, para levantar a mão, abrir o microfone durante ah, esse nosso webinar. É um bate-papo, então fiquem à vontade. Eu vou estar de olho aqui no chat e quem puder, claro, abrir câmera, abrir o microfone e falar com a gente durante o webinar, né, Marcela? Sim, vão ser muito bem-vindos. Bom, pessoal, então, assim, vamos lá. Eu vou começar me apresentando porque sou nova até para o Luiz e para o Lucas aqui, né? A gente se conheceu aí tem uns 15 dias por intermédio de uma amiga que já ministra cursos aqui e viu que poderia contribuir de alguma forma, que era o mesmo público, enfim. Então, vamos se ajudar. Eu acho que isso é o que uma corrente do bem faz, né? A gente somar forças para ampliar, parar de iluminar que nem uma lanterninha e iluminar como o sol mesmo. Então vamos somando força aí. Tá? Então, como eles me apresentaram, eu sou responsável pelo ecossistema Mulher Medicina, que é um ecossistema de educação, aonde eu vou desde o despertar do propósito
Formo terapeutas em saúde integrativa e práticas complementares e promovo a expansão de carreira de profissionais da área da saúde que querem se posicionar no digital. Tá? Então, essa é a minha ocupação de hoje, mas já fui CLT trabalhando em UTIs de grandes hospitais em Campinas, no interior de São Paulo, já atendi em home care na região de Jaguariúna também, região de São Paulo. Hoje moro em Florianópolis, aqui, numa ilha que me permite estar vivendo, né, toda essa potência do digital e chegar em lugares que eu nem imaginava aqui, né? Estamos até em Aracaju aqui hoje, achei sensacional essa conexão, tá? Então, tenho aí toda uma área acadêmica, certo? Que me trouxe algumas estruturas e me permitem hoje tocar esse meu ecossistema. Além disso, né, acho que é sempre importante pessoas se conectam com pessoas, então não trazer simplesmente a certificação, a titulação, isso, mas eu sou mãe solo da Gabi e do Luca, que são essas duas criaturas lindas, maravilhosas aqui na foto, minha família, tá? Sou neurodivergente com altas habilidades e superdotação, então por isso que eu tenho essa capacidade de expandir consciência, de ser meio fora da curva. A gente vai conversar muito sobre saúde mental, mas de um lugar mais leve, mais conectado à natureza, que eu acho que quanto mais simples a gente transforma a linguagem da saúde, mais acessível ela é para a própria população que a gente cuida, tá? Então, por mais que a gente tenha todo esse aparato técnico, a linguagem aqui vai ser simples e vai ser de volta à natureza, porque eu acredito que muito das dores que a gente sofre nessa vida é porque a gente se distanciou do óbvio, a gente se distanciou do simples, se distanciou do natural e acabamos adoecendo, certo? Sou uma mulher de fé e vivo essa fé no meu dia a dia, com essa fé que assim me mobilizei no meu trabalho, no meu servir. E aí eu já aproveito aqui e o Lucas me ajuda com o chat, que eu fico meio perdida aqui. Eu não sei se eu consigo. Consegui abrir aqui. Para saber de vocês, quem adentrou aí os hospitais por sentir um propósito de ajudar as pessoas? Quem aqui sente esse chamado? Nossa, porque assim, vocês estão aí na filantropia, vocês estão muito associados a uma causa, né? E eu acredito muito que quem vive. Aí, Eliene diz que sim. A gente acaba vivendo trabalho há 38 anos, uau! Então, assim, você vê o quanto isso, assim, quando a gente vai para essa área de hospital, de cuidar de pessoas, geralmente a gente busca esse propósito maior, né? Tem um tanto de amor, um tanto de fé. Eu sou um ser humano que nasci para cuidar do próximo, Claudivan. Sensacional. Então, acaba sendo a realidade, ó. Entrei pelo trabalho, mas permaneço pelo propósito, Edi. É lindo, gente. Essa é a grande realidade da maioria das pessoas que estão na área da saúde. O grande problema é que o sistema ele acaba sendo tão opressor e tão dificultador que a gente acaba se esquecendo desse propósito muitas vezes, né? E esse propósito vocês vão ver no decorrer da nossa conversa que tem tudo a ver com saúde mental. Ele é uma parte extremamente importante da gente ter, viver e promover essa saúde mental, tá? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história dentro dos hospitais e do chamado para ir além do sistema, certo? Os grandes mestres que eu tive na minha vida não foram professores oficiais, né? Eu digo que os grandes mestres que eu tive na minha vida foram os meus pacientes na hora da morte, do morrer. Então, como eu atendia em UTIs e cuidados paliativos, enquanto psicóloga, né, eu acabei ouvindo aquelas pessoas que passavam a vida a limpo na hora da morte. E ali eu ficava observando e eu falava, gente, por que que tem gente que morre em paz? E por que que tem gente que morre sofrendo amargurado? Por que é que tem gente que tem filas para visitar na hora da visita e tem gente que não tem uma alma que a gente consegue falar para ter referência de família, para saber o que que faz, o que que não faz? E eu comecei a observar que existiam diferenças nas histórias de vidas dessas pessoas.
e que geralmente quem morre em paz tinha um ingrediente secreto na vida, que era ter sentido que a sua vida valeu a pena. Então, aqueles que, mesmo morrendo, morriam saudáveis, morriam com saúde mental, eles tinham vivido uma vida que tinha valido a pena. Ao passo que aqueles que estavam amargurados, eles não estavam sofrendo porque eles estavam morrendo. Eles estavam sofrendo porque eles tinham deixado de viver. E ali eu fui, né, observando, analisando com esse meu sangue pesquisadora, né, que vai atrás, eu falava, caraca, mas o que é fazer a vida valer a pena, né, gente? O que é fazer essa vida valer a pena? Quando eu senti esse chamado de parar de ajudar as pessoas a morrerem e começar a ajudar as pessoas a viverem em vida, eu precisei categorizar tudo isso. E eu fui achar nesses discursos, né? E eu cheguei a uma conclusão, que a nossa vida vale a pena quando a gente está evoluindo. Ou seja, quanto mais a gente é capaz de ir sempre além, de estar em movimento, de aprender sempre mais. E não só conhecimento técnico, mas aprender mais sobre os valores da vida, sobre o sentido da vida, sobre o propósito da vida. Aprender mais sobre amar, sobre ser amor, sobre ser útil. Tinham muitas pessoas que me diziam isso. Minha vida valeu a pena porque eu fui útil, eu deixei o meu legado. Eu ajudei as pessoas, eu amei. E aí eu acabei criando essa frase, né, que veio aí muito dessa percepção que a nossa vida vale a pena quando a gente é capaz de evoluir para servir, ao mesmo tempo em que a gente serve para evoluir de maneira imparável. Então, por que eu estou aqui hoje? Eu aceitei esse convite, porque de alguma forma eu estou evoluindo aqui. Eu estou voltando a colocar coisas para levar para os profissionais da área hospitalar, para gestores, falar para gestores, não só para a linha de frente. Eu estou evoluindo e ao mesmo tempo eu estou servindo vocês com o meu conhecimento. Então, estar aqui, para mim, está fazendo a minha vida valer a pena. E essa é uma missão aí das mulheres medicina, né? Que são as mulheres que eu formo, as pessoas que eu formo, né? De uma maneira geral, não só mulheres, tá? Tá fazendo sentido aí, pessoal? Quem quer comentar alguma coisa, pode comentar no chat. Quem quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. A Bruna comentou aqui: as Isso que eu ia pessoas falar. morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. Livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Perfeito, Bruna. A Eliane colocou totalmente, temos muita oportunidade de evoluirmos. Total. E isso tem diretamente a ver com saúde mental, tá? A Maria tinha trazido também, sinto muita conexão com esse propósito dentro e fora do ambiente profissional. Então, gente, é sobre isso. Saúde mental, vocês vão ver aqui, é muito sobre isso. É sobre sentido da vida, é sobre propósito. E às vezes a gente fica achando que é só não ter doença. Não, né? A própria definição da OMS, ela traz para a gente o quê? Que a saúde mental, ela é considerada muito além de um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, é a possibilidade do desenvolvimento de habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Vocês percebem como o lema que eu trouxe para vocês da Mulher Medicina, evoluir para servir e servir para evoluir, tem tudo a ver com o que é exatamente saúde mental? Então, a gente ter saúde mental, a gente só faz a nossa vida valer a pena quando a gente tem saúde mental. De que adianta eu ter dinheiro para pagar os boletos, eu ter o emprego, eu ter,
e eu não estou fazendo a minha vida valer a pena, eu não estou com saúde mental, eu não estou nem sentindo a vida. Eu, particularmente, eu acho extremamente nobre essa nova resolução de colocar a saúde mental, né, na NR1, não só os riscos físicos, mas assim, porque se a gente não cuida da saúde mental, a pessoa ela está morrendo em vida. Ela pode não estar morrendo de um produto químico, né, de uma doença contraída, fisicamente, mas ela está morrendo em vida. Se a gente não promove a saúde mental, a chance desse profissional, principalmente o que está ali na linha de frente, virar paciente é gigantesca. Por isso que é tão alto o índice de absenteísmo, presenteísmo, turnover, que a gente vai ver já já. Porque sem perceber é uma morte silenciosa. Quando ela chega no físico, ela já encacou lá atrás, tá? E aí a gente precisa ter esse tipo de conversa aqui dentro, e eu honro demais esse movimento, né, do Azevedo Capacita, porque é olhar assim, o ambiente hospitalar é um dos ambientes mais desafiadores para a saúde mental dos profissionais. Por que, gente, que é um dos ambientes mais desafiadores? Por que vocês acham? Acabei de ver um errinho aqui, saí de mental, depois eu corrijo. Por que vocês acham que o ambiente hospitalar é um dos ambientes mais desafiadores que tem para a saúde mental do trabalhador? Por que ele impacta tanto na saúde mental do trabalhador? Sofrimento. Bom dia, concordo muito com a observação de que a vida faz sentido se formos úteis. Maravilhoso. Sofrimento, intolerância das pessoas, negação à doença. Quem mais? Se alguém quiser abrir o microfone, gente, fica super à vontade, tá? Traumas não resolvidos, presenciar a vida e a morte ao mesmo tempo, pois estamos lidando com dores e muitas vezes somos culpados pelos pacientes por isso. Pesado. Vemos nossa fragilidade, porque muitas vezes quem cuida não é cuidado, total. E nem se cuida, né, Nívia? A gente tem essa questão, assim, falo que profissional da área da saúde, a gente sofre da síndrome da salvadora, né? Que tem que salvar o mundo, entra numa empatia tóxica, a gente cuida de todo mundo e esquece de cuidar da gente, né? Esquece daquela máxima lá dos voos, né? Máscaras de oxigênio cairão primeiro em você, depois em crianças e idosos. E a gente precisa resgatar essa mentalidade. Nós vamos conversar muito ainda hoje sobre isso. Muito bom, pelo enfrentamento da finitude e da existência. Estamos lidando com vidas e tudo é urgente. Nossa, essa questão da urgência é bem importante. A Ximena, que linda! É, administrar seus sentimentos e o dos outros, porque muitas vezes quem cuida não é cuidado. É um sistema de prestação de serviços que depende do ser humano e não de máquinas que repetem padrões. Perfeito. Ministrar o seu lado, família quando o paciente é um familiar teu. Uau. Claudivan trouxe indicação do livro Cinco Fases do Luto, descrito pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, negação, onde a pessoa não aceita a realidade da perda, raiva, expressa através da revolta e indignação, barganha ou negociação, na qual se tenta negociar para reverter a situação. Depressão, caracterizada por tristeza profunda e isolamento. Aceitação, o momento de aceitar a perda e renegociar a vida. Uhum. Muito bom, gente. É isso. Além de muitos outros fatores, tá? A gente vai ver que, assim, o ambiente hospitalar, ele acaba sendo extremamente complicado e ele é insalubre por si só. Porque a gente lida ali com pessoas doentes, exceto a parte da maternidade, né, dos partos, e que ainda ali existem complicações, existem momentos que não sai tudo como a gente gostaria, né? Então, se lida com
iminência de morte constante, com um ambiente de doença, de morte. Então, o ambiente hospitalar, eu digo que ele é o tempo todo, ele reverbera numa energia de não vida, numa baixa frequência. É um padrão, sabe, assim, mais baixo. É diferente você pegar, né, assim, que nem eu agora, antes de entrar para dar aula, eu estava com uma janela, fui até o mar, vi o sol maravilhoso, molhei, pá, cheguei aqui com energia lá em cima. Quando a gente está em hospital, você chega ali, a energia ela já é baixa. Não é uma alta frequência. Então, quando a gente vê a energia de hospital, né, o nosso campo vibracional, que somos energia, vocês concordam ou não? Energia densa, comprimida, mas nós somos energia. Quando a gente está em alta frequência, a gente cria um campo de proteção. A gente cria, é como a centrífuga, né? A máquina de lavar do meu tempo, ela tem centrífuga no meio. Hoje as máquinas não têm mais aquela hélice no meio. Mas na minha época de criança, eu lembro de ficar olhando a rodinha girar para jogar sujeira para fora. E quando a gente está com alegria no coração, quando a gente tem a nossa saúde mental vibrando alto, a gente vai arremessando para fora tudo aquilo que é insalubre, tudo aquilo que não é gostoso. Só que não é tão simples assim, porque tem a nossa influência interna, mas tem a influência do ambiente que a gente tá. E eu posso estar a pessoa mais feliz do mundo. Eu adentrei num hospital. Aquela energia que tá de fora, ela vai mexer comigo. É como que eu não como carne, né? Já há alguns anos. Só que eu não tenho preconceito nenhum com quem come carne e frequento algumas churrascarias, churrasco, e mesmo sem comer carne, eu saio cheirando churrasco. Já perceberam isso? Isso é energia de hospital. Você pode não estar doente. Você pode não ser o doente. Você pode não ter nenhum parente ali internado. Mas você vai chegar ali e você vai se melecar com a energia de hospital. Só vem para um hospital bem a mãe para ganhar um filho ou fazer uma plástica, ainda assim sem nenhuma garantia de que tudo vai ficar bem. Gente, eu tive essa semana com uma amiga minha que foi trocar prótese, eu fui acompanhante dela para passar a noite. Eu cheguei em casa, mas eu tava só o pó pela energia de hospital. Não é gostoso, os ambientes geralmente são fechados, são salas fechadas para proteger, lógico. Mas quando a gente protege de vírus e bactéria, de alguma forma a gente também está protegendo de relações, a gente está protegendo de afetos, a gente está protegendo dos nossos mimos, né? Thalita, meu Deus, que linda! Querida, bem-vinda. É demais. Então a gente está ali num ambiente extremamente insalubre. Eu falei para a Thalita que tinha gente de Tapira e do Bairral, ela é psicóloga de lá, foi minha aluna em 2007, 2008. Eu mandei a divulgação para ela. Eu fiquei feliz agora de ver. Aqui o Kaique falou: nossa vibração entra em sintonia com energias que estão vibrando na mesma frequência. Como uma antena, vibramos em frequências específicas e sintonizamos com frequências similares. Perfeito, Kaique. Perfeito, nós vamos conversar disso agora, então. Vou até adiantar aqui, deixa eu ver, que a gente já pula para essa parte. Quer ver? Antes de pular para essa parte, deixa eu mostrar isso aqui só, essa definição, para vocês fazerem esse link com a saúde mental. O bem-estar de uma pessoa não depende apenas do aspecto psicológico e emocional, mas também de condições fundamentais, como saúde física, apoio social, condições de vida. Além dos aspectos individuais, a saúde mental é também determinada pelos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Tá? Então, a gente tem que levar tudo isso em conta quando a gente está pensando em hospitais, certo? E aí a gente olha, né? Quais são as consequências desse desequilíbrio energético, dessa bagunça que é, dessa frequência que é um ambiente hospitalar por si só?
a gente precisa levar em conta que a gente vai ter consequências como? Para o trabalhador sente de que forma? O estresse. É constantemente estressante se a gente pensar que o nosso campo está dando curto-circuito o tempo inteiro, lidando com urgência, emergência ou curas, né, de alguma forma. Gera ansiedade, certo? Esse imediatismo, sem contar quando a gente não está falando aqui da questão de turnos, tá? Porque se a gente pegar aqui e colocar ainda o pessoal do noturno, que está indo contra o ciclo circadiano dele, é bizarro as consequências disso na saúde desse trabalhador. A gente está indo contra o físico, não só contra o emocional, mas a gente está indo contra as leis da natureza. E isso incide o quê? Depressão. Porque vai mexer com os hormônios, vai mexer com a alimentação, vai mexer com a atenção, aí a pessoa acaba burnoutando. E o problema não é só o excesso de trabalho. O problema ele vai estar desde o salário que ele recebe, porque fator econômico compõe saúde mental. Ou alguém consegue sair feliz para trabalhar todo endividado, sabendo que não pagou a conta da escola das crianças, que não tem dinheiro para ir no mercado. Então compõe. E eu imagino que seja lidar com o orçamento, né, de instituições filantrópicas. Então é o nível de atenção que a gente vai trabalhar aqui para cuidar do que é possível para a gente mexer dentro de uma realidade que é tóxica por si só, tá? E pode gerar crises de pânico, é muito comum. E isso a gente tem dados que profissionais que trabalham na área hospitalar adoecem 2 vezes mais que a população comum da saúde mental, certo? Para os profissionais, além da carga e às vezes sobrecarga de trabalho, a exposição à situação de riscos físico, psicológico e a pressão por desempenho também são determinantes para o desequilíbrio e adoecimento do profissional do hospital. Perfeito. Acontece demais da conta, né? Então, para o trabalhador é isso que acontece, para a instituição, gente, isso vai reverberar como se a gente não cuidar da saúde mental desse trabalhador? Para a instituição, a gente vai ter presenteísmo. Vocês sabem o que é o presenteísmo e como reconhecer o presenteísmo? Alguém tem algum palpite sobre isso? Vou contar então. O presenteísmo, gente, é algo que vem antes do absenteísmo. Se a gente percebe o presenteísmo, a gente consegue prevenir turnover e absenteísmo. Porque para a instituição é a pontinha do iceberg de que esse trabalhador está em sofrimento. Como que o presenteísmo, sim, meu setor aqui no Bairral, além disso, tem que ficar o tempo todo em alerta pelo perfil dos pacientes. Imagino, nada fácil, né? Situação de risco total. Mas o presenteísmo, gente, ele é o primeiro sinal para os líderes ficarem atentos. Qual que é o sintoma clássico do presenteísmo? É a pessoa que ela tá ali de corpo, mas ela tá com a cabeça em outro lugar. Sabe a pessoa que começa a esquecer o material num lugar, aí ela tá ali, ela chegou, ela esqueceu de passar naquele paciente X, corpo presente, mas a cabeça ausente. Perfeito, Nívia. Resumiu aí o presenteísmo. E isso vai aparecer nessas mínimas coisas, nesses mínimos comportamentos. Esquecimento, falta de atenção, irritabilidade, a pessoa que começa a ser mais grossa dentro da equipe, porque ela não tá ali, ela tá ali, mas ela queria estar em outro lugar, a cabeça dela tá em outro lugar. Então, a ausência de presença é o presenteísmo. E é um sinal de alerta importantíssimo para quem é gestor, para quem é líder de equipe.
e para o próprio trabalhador perceber, opa, tem alguma coisa aqui que não está certo. Uma forma ainda mais sutil da gente começar a perceber o presenteísmo, e por isso que eu coloquei, a Nívia colocou aqui, eu sinceramente acredito que políticas internas de humanização possam ser eficientes. Eu também acredito, Nívia, por isso que eu tô aqui, viu? Acredito profundamente, tá? E esse sinalzinho de que tá precisando humanizar mais, tá faltando saúde mental, é só a gente pensar no ser humano como florzinhas, gente. Se a gente tem uma florzinha, ó, bonitinha, que nem aqui, minha orquídea. Eu amo flores, né? Amo plantas em geral. Ela tá aqui, ó, cheia de vida. A raiz dela tá até saindo aqui para baixo, precisa até achar um vaso maior para ela. Tem raiz saindo para todo lado. Uma florzinha com vida, com saúde, ela brilha. Ela chama a atenção. Ah, ela virou aqui agora. Quis participar mais. Ela chama a atenção. E assim somos nós, seres humanos saudáveis. Quando a gente está saudável, o principal termômetro da saúde mental é o brilho no olho, é o sorriso no rosto. Quando a gente tem saúde mental, a gente ilumina por onde a gente passa. Agora, quando começa a saúde mental ficar capenga, é tipo esse girassol que tá aí que eu mostrei para vocês. Ele vai murchando, tá faltando vida, tá faltando energia, tá faltando alegria, que é o que na psicanálise fala de libido, né? Que no português bem claro a gente fala que é tesão de viver. Só tem tesão de viver, só tem brilho no olho, só tem alegria de viver quem tem saúde mental. Então, se você percebe que aquele funcionário tá mais apagadinho, tá mais murchinho, cara, é sinal de alerta. Pare e olha, dá uma atenção especial para essa pessoa, para esse colega, que às vezes nem é da sua equipe, mas cruza o seu caminho dentro do hospital. E aí a gente começa a entrar nas estratégias práticas para cuidar de quem cuida. Porque se a saúde mental ela envolve ambiente, que é o espaço físico que a gente está. E se a gente pode cuidar do ambiente, nossa, dá para eu chegar, abrir a janela, deixar um pouco de luz natural entrar, ótimo. Dá para eu deixar tudo limpinho, organizado, ótimo. Eu já vou estar promovendo uma melhora na saúde mental. Sim, porque organização faz parte da saúde mental. Se a gente está tudo desorganizado fora, imagina como é que está dentro. Se as coisas estão sujas, desarrumadas, não tem como. Então vamos lembrar o óbvio: o ambiente precisa estar em ordem, ele precisa estar ventilado, ele precisa estar circulando. Essa é uma estratégia para a gente cuidar de quem cuida. Dá para eu levar uma florzinha? Esse ambiente que eu trabalho permite uma florzinha, permite algo mais humanizado, né? O que que é humanizado? É que tenha vida, né? Antes de começar, eu falei: ah, peraí, deixa eu acender minha velhinha aqui, porque eu gosto de pôr vida aonde eu tô. Tem vida na minha casa, tem vida no meu trabalho. Como eu posso trazer mais vida? E cuidar desse ambiente em si. E é algo que está no nosso controle, lógico que tem as limitações, né, das outras NR todas que a gente sabe aí, que não dá para fazer tudo como se fosse a casa da gente dentro do hospital, mas o que que eu posso fazer para deixar esse ambiente mais acolhedor, mais gostosinho para eu trabalhar e os meus colegas também? Então, a parte de ambiente, a parte econômica, eu acho que são as mais difíceis de serem trabalhadas, as mais desafiadoras de serem trabalhadas. Não impossíveis, porque eu não acredito que nada é impossível nessa vida, mas são as mais desafiadoras e talvez não caiba para a maioria aqui.
né? Se tiver alguém que possa cuidar mais diretamente dessa parte de ambiente e da parte econômica, a gente pode sentar e conversar depois, me deixo à disposição para daí pensar em as estratégias mais específicas para esses dois pontos. Para hoje, eu separei aqui para a gente focar em dois pontos que promovem muito a saúde mental, né, no contexto hospitalar, que é cuidar da ambiência e do autocuidado, e é aí que eu vou focar minha fala hoje, tá bom? Tudo bem assim, Luiz e Lucas? Focar nesses dois? Fique à Jó, vontade. Você que manda mara- aqui. maravilha. Com certeza, a Thalita colocou aqui, com certeza o pessoal está muito mecanizado, racional demais. A Nívia colocou, fazer o trabalhador ter sentimento de pertencimento, retornar o brilho nos olhos do início, é como amor comparado com uma Ferrari. Não é porque está sem gasolina que deixa de ser uma Ferrari, basta reabastecer. Que lindo! É mostrar que o colaborador, que ele realmente é parte importante, que a presença dele, ops, da instituição faz a diferença, principalmente na saúde e na vida do paciente. Sensacional. Sensacional. É recordar o propósito, né? A razão de você estar ali, que aí os comos fica mais fácil da gente superar. A Tatiana colocou: eu acho que quando a instituição coloca o bem-estar dos colaboradores à frente, no centro, isso gera melhoria em produtividade e pertencimento. Ainda mais quando se tem práticas que valorizam o colaborador e faz toda a diferença. Sensacional. Concordo também plenamente. Sempre levantei essa bandeira assim de cuidar de quem cuida, gente, porque aí você multiplica, né? Você para de só dar frutos e você começa a plantar árvores, você vai multiplicando, multiplicando. É muito lindo isso. Sensacional. Então, nós vamos focar aqui as nossas estratégias nesses dois pontos da saúde mental, já que o ambiente não é todo mundo que vai conseguir mexer, a parte econômica também não. Se possível, depois a gente conversa com essas lideranças mais específicas, mas hoje vamos focar nessas estratégias mais palpáveis da gente mexer agora, mais perto, para a gente já poder ver resultado aí, que tem muito a ver sim com humanização, tá? Que é o autocuidado e a ambiência. Qual que é a diferença de ambiente e de ambiência, gente? Vocês sabem a diferença? Quem está aqui conversando comigo? Para a gente ver a diferença de ambiente e ambiência. Marcela, tô vendo aqui que tá falando oi, Lucas, a Nívia já esteve com a gente aqui também. A Nívia Que lindo. ela faz parte da ouvidoria, né? A Nívia tá no Rio de Janeiro, no Hospital do Sensacional. Rio, e ela já fez aqui com a gente, e acho que é importante, ela tá acompanhando por isso. Legal, gostoso, muito bom. Bom, gente, então vamos lá. Ambiência, né? A ambiência, ela tem a ver com as pessoas, com o ambiente que as pessoas fazem. Quando a gente pensa em ambiente, a gente está pensando em algo mais físico e estrutural. Quando a gente pensa em ambiência, a gente pensa em relações, em trocas. Não sei se vocês já ouviram, tem um estudo científico recente que fala: você é a soma das 4 pessoas que você mais convive. Já ouviram falar disso? Se você está andando com 3 pessoas inteligentes, você vai ser a quarta. Se você está andando com 3 ignorantes, você vai ser o quarto. Então, a ambiência é sobre isso. O Ari colocou: a ambiência é a percepção coletiva e subjetiva dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho e a cultura da empresa. A Thalita, sim, a Nívia, atmosfera versus espaço físico. É isso, gente. Então, a ambiência, ela tem a ver com as nossas relações, com o clima da equipe, com o clima do hospital. E isso a gente pode e deve mudar. Isso está nas nossas mãos. E aí eu pergunto, que tipo de pessoas vocês estão sendo nessa ambiência? Vocês estão sendo aquelas pessoas que estão somando ou que estão pesando? Vocês estão se deixando influenciar ou influenciando? E esse é um exercício fantástico da gente fazer. Refletir. Eu estou vivendo a vida
que eu gostaria aqui dentro do hospital. Eu não tô, mas o que eu tô fazendo para promover essa vida que eu gostaria aqui dentro? É mais fácil reclamar sempre. A gente, quando ser humano, é mais fácil a gente reclamar e entrar na onda, principalmente porque as ondas mais densas elas são mais pesadas, né? Então é muito mais fácil da gente tropeçar nas pedras do que se perder sei lá, na poeira. Então, quando a gente fala de ambiência, a gente precisa muito vigiar quem estamos sendo nós na nossa equipe, quem estamos sendo nós no nosso ambiente. E aí, vocês lembram dessa imagem aqui, né? O ambiente hospitalar, ele tende a bagunçar o nosso campo. E quem não gostaria de estar aqui, ó, vibrando tudo bonitinho, amor mais puro do coração, lembrando do propósito, de humanizar, de trazer as verdades da alma para esse contexto. Então, o jeito mais simples que a gente tem de organizar, de sair desse caos, mesmo diante da impotência do ambiente, é cuidar da nossa própria frequência, certo? Para que a gente possa influenciar ao invés de ser influenciado. E como é que a gente influencia? A gente consegue influenciar quando a gente está sem energia, está com a energia lá embaixo, está desmotivado, está estressado, está burnoutando, pensando só nos boletos, pensando na louça que tem que lavar a hora que chegar em casa, em todas as responsabilidades. Alguém consegue influenciar e mexer na ambiência dessa maneira? Não tem como. Se a gente quer fazer um novo ambiente de trabalho, se a gente quer ser mais saudável e deixar o mundo mais saudável com a nossa presença, a partir da nossa presença, a gente precisa assumir a responsabilidade. E aí eu convido vocês a revisitarem aquela primeira pergunta que eu fiz sobre quem escolheu entrar no ambiente hospitalar, ter como um propósito maior ajudar as pessoas. Porque é recordando desse propósito, da grande razão de você estar aí, que você vai poder de fato começar a mudar a sua ambiência, tornando o seu lugar de trabalho mais agradável, tornando o seu espaço de trabalho mais amoroso, certo? Thalita colocou: quando você se coloca e tenta movimentar uma mudança na equipe, até para o bem-estar de todos, há uma rigidez que você acaba muitas vezes ficando exposto, mesmo tentando trazer outro olhar. A Nívia disse: eu sempre digo, eu escolhi estar aqui, o paciente não. Muito bom. Thalita, essa questão que eu vou te trazer agora vai ser meio que um paradoxo, assim, a gente precisa entender isso, porque a gente vai se cuidar, e por isso tudo isso começa do autocuidado, tá? Da expansão da própria consciência, para daí contagiar o meio, certo? Mas a gente não vai com a intenção de mudar o outro. Porque se a gente vai com essa expectativa, eu vou fazer isso para que o outro mude. A gente não sabe o nível de consciência que o outro tá, o tamanho da dor e do sofrimento que o outro tá. E aí eu acabo me frustrando e abaixando a minha frequência de novo. Então, o ideal é você manter a sua alta frequência para que você seja a luz e ilumine por onde você passa. Não porque você quer iluminar o outro, mas porque você é. E quando você vai ser dentro do hospital, você vai ser na sua casa, você vai ser no restaurante, você vai ser no mercado, simplesmente por ser. E aí isso se torna menos frustrante, certo?
Sim, perfeito, maravilha. Então, alinhamos, exatamente. É isso. Então, é uma questão de ser. E aí você vai indo, e é natural, tipo assim, ó, o sol saiu aqui, gente, não tô brincando, tô encantada que o sol saiu. Vocês não têm noção que assim, eu tava tendo que secar a roupa com aquecedor de cada lado do varal aqui, de tanto que chovia nessa ilha. Não aguentava mais, assim, tudo fica úmido, porque de um lado é mar, graças a Deus, né? Mas é chuva caindo e tudo úmido, úmido. O sol saiu, mas assim, era 15 minutos que eu tinha antes de entrar aqui para dar aula. E eu fui até o mar, fui tomar um pouco de sol. A luz, ela convida a gente a se expor. Ela convida a gente a se aquecer. Então, se a gente quer começar trabalhando a ambiência, a gente vai precisar começar pelo autocuidado. Eu vou precisar me cuidar para que eu mude a minha ambiência. Ao invés de eu esperar um salvador aparecer, esperar uma pessoa legal chegar na minha equipe, esperar aquela amiga que não chega para se tornar uma ambiência agradável. Eu vou simplesmente ser. Eu vou ser a minha melhor companhia. Eu vou ser uma pessoa agradável para eu começar o meu dia. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Eu amo o sol, necessito dele. A ambiência ideal acontece com pessoas agradáveis. Maravilhosa. É isso, Cláudia. Tá? Então, gente, vamos se tornar pra gente. Quem que gosta de se ver no espelho todo acabado, que nem aqueles girassol murcho, né? Vamos cuidar das florzinhas que nós somos. E como que a gente começa esse autocuidado? Como que a gente começa, de fato, aí a melhorar a nossa ambiência? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Eu gosto de conversar com vocês aqui. Eu tomei posse do chat, hein, Lucas? O Lucas falou que ele ficava olhando o Fica à chat, eu tô vontade, eu tô vendo toda aqui, você tá de empolgada. olho, pode ficar. Meus divertidamente, eles são imperativos, assim. Você vai dando um monte de serviço, eu gosto assim. Ai, ai. Tenho aprendido todos os dias que a comissão de humanização que é a comissão de humanização, que a minha luz não pode depender de ninguém e que ela clareie independente de que os outros queiram. Bora brilhar! Amém! É isso, gente, é isso. É isso, é saúde de verdade, entendeu? É a hora que a gente brilha que a gente tem saúde de verdade, que a gente para de cuidar de doença. Porque doença é assim, você tira uma, aparece outra, porque você não cuidou da pessoa. Aí ela vai ficar repetindo o sintoma, ela só vai mudar o lugar do sintoma. Não é assim? Aqueles casos de internação recorrente. Terrível. Uma hora encaca um lado, aí melhora um, encaca o outro. Por que que isso acontece? Porque não cuidou da pessoa. Mas nós vamos começar aqui cuidando de vocês, que são os trabalhadores de dentro dos hospitais, para que vocês sejam luz e aí passem a ser exemplo, passem a iluminar, tá? E quando a gente trabalha assim, a gente entende o quê? Que o amor é a maior medicina. Essa eu também trago da minha época de hospital, é o slogan da Mulher Medicina, né? Que é meu ecossistema. E eu trago ela porque eu falo assim, cara, as pessoas estavam lá, né? Aqueles equipamentos carérrimos, né? De UTI, leito não sei das quantas, medicação não sei das quantas, lindo, maravilhoso, salva vidas. Não nego e sou grata, né? Porém, nada fazia um paciente sorrir, brilhar e querer melhorar do que a hora da visita. Nada dava um up no estado de melhora a hora que a pessoa sabia que tinha alguém esperando por ela lá fora. Quando ela tinha para quem voltar, para que viver, o que fazer, né? Então foi aí dentro dos hospitais que eu entendi que o amor é a maior medicina. E a gente, por que não trazer essa medicina para a nossa vida? Trazendo esse amor próprio, que é o primeiro amor que a gente tem que desenvolver na vida. E entendi também que o mundo não precisa de mais remédio, a gente precisa de mais luz. E luz é o quê? É consciência. O que que é luz? E aqui eu trouxe uma escala, que é a escala de Hawkins, que é um psiquiatra americano, que ele resolveu medir a frequência.
a energia das emoções mesmo, como mede-se ressonância, mede o calor e tudo, ele mediu a frequência das emoções. Quanto que vibra cada uma das emoções? Então, quanto mais baixa é uma emoção, menos vibrante ela é. E ali embaixo a gente tem o quê? Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, ansiedade, arrependimento, desespero, a ofensa, que é tudo uma baixa frequência. Então é tudo girassolzinho murcho, que é onde a gente não está tendo saúde, é quando a gente tem o quê? Doença, desequilíbrios, certo? E quando a gente quer o quê? Vibrar em alta frequência, trazendo mais luz, a gente precisa trabalhar o quê? Expansão de consciência, que é luz. Consciência é luz. Se a gente tem mais consciência, a gente não vai ficar precisando tomar remédio, se entupindo de remédio. Usa o remédio só para aquilo que já desenvolveu quando não tinha consciência, mas para de arrumar doença a partir daqui. A partir de agora, coloca mais luz, coloca mais amor. Tá fazendo sentido aí, gente? Focar no seu propósito de viver e iluminar onde Deus nos colocar. Muito bom, Eliane. É isso. Então, quando a gente começa a entender que assim, opa, eu tô aqui vibrando no medo, meu campo tá todo zoado, minha ambiência, então eu vou contaminar minha equipe ao invés de ajudar. O que que eu posso fazer para iluminar? O que que eu posso fazer para ir além? Dentro de uma realidade hospitalar, gente. Primeira coisa, o que que é? Aceita. Aceitação, ó como aceitação, eu coloco sempre ela grifada aqui nos 350 Hz. Quando a gente aceita a nossa realidade, tá bom, como a Thalita falou, eu aceito que eu não posso mudar meu coleguinha. Eu aceito que o outro não quer ser feliz. Sinto muito por isso. Eu aceito que o paciente tal está doente, aceito essa realidade. Lembro que eu escolhi estar aqui por um propósito maior. E escolho fazer por amor aquilo que eu estou fazendo. Escolho conscientemente deixar o mundo um pouquinho melhor com a minha presença. Pronto, subi a frequência, eu começo a iluminar ao meu redor. Eu começo a promover saúde mental. Eu diminuo o estresse, eu diminuo a ansiedade, eu diminuo o burnout, consequentemente, eu diminuo taxas de presenteísmo, eu diminuo taxas de absenteísmo, eu diminuo o turnover, certo? Gente feliz não dá trabalho, não é essa máxima que a gente escuta? É sobre isso, saúde mental. Sim, muito, totalmente é meu lema hoje. Lucas disse: fiquem à vontade para abrir a câmera e o microfone, turma. Gostamos da interação. Perceber que tem coisas na nossa vida e principalmente profissão que não tem preço, não tem valor. Verdadeiramente reconhecer isso. Muito bom. Dá valor, né? A vida da gente, principalmente, tá? Então, gente, se a gente conversou ali sobre o girassol murcho, o girassol brilhando, né? Eu vou ensinar para vocês aqui o meu método, que é o que mais me ajuda aí na promoção de saúde. De uma maneira simples, porque isso aqui rende uma formação, né? Tem a formação Mulher Medicina Inteira, que é um curso de extensão reconhecido pelo MEC, onde eu formo terapeutas em saúde integrativa e práticas complementares, mas sintetizei aqui uma parte desse método para ajudar vocês a colocarem a mão na massa mesmo e aprenderem a se cuidar, a promover saúde mental. Então, se vocês pensarem que assim, ó, quando a gente está ali fechado dentro da realidade hospitalar, a gente está o quê? Na escuridão, longe da luz, junto com as doenças e tudo.
Mas tá tudo bem, a gente pode ir crescendo, se desenvolvendo, desde que a gente cuide do nosso terreno, que é o nosso ambiente. Então, às vezes vão aparecer umas praguinhas, às vezes vão aparecer, né, uma chuva mais pesada, um vento mais forte, mas a gente está ali criando raízes, focando na escolha do propósito, para se desenvolver com foco na luz, que é essa alta frequência, tá? E aí, para a gente pensar na natureza, né, nas nossas plantinhas, a gente vai pensar nos 4 elementos da natureza que a gente precisa para que a plantinha que nós somos possa se desenvolver, certo? Então, esse método 4E, né, que é o M4E, é o método 4 elementos, que são os 4 elementos da natureza que estão em nós, representados pelos nossos 4 corpos. Então, terra é o nosso corpo físico, água é o nosso corpo emocional, ar o nosso corpo mental e fogo o nosso corpo espiritual, que é tudo que uma plantinha precisa para crescer feliz e saudável e cumprir o propósito dela, que é dar frutos, certo? Então, se a gente cuidar desses nossos 4 corpos, que são esses 4 elementos, naturalmente a gente se desenvolve para dar frutos, ou seja, levar essa atenção final ao paciente. A terra, que é o nosso corpo físico, como que a gente pode cuidar do nosso elemento terra? De maneira simples, mas que todo mundo escorrega isso grande parte das vezes. Cuidar do corpo físico com amor, a partir de atividade física, exercício físico, que é coisa que geralmente a gente fica aí preso na realidade hospitalar e fala, ai, não tenho tempo, a hora que eu termino eu tô sem energia. Não, você não vai ter energia no começo, mas você vai começar a ir para você ter mais energia. É o contrário. Ter uma alimentação saudável, tempo de sono. Não coloquei aqui, mas ele cabe muito bem. O sono é fundamental para a gente regular os nossos hormônios, ter disposição e toda a máquina funcionar direito. A alimentação saudável, que também é coisa que é óbvia, mas a grande maioria não faz ainda. Fica lá mais abrindo o saquinho do que descascando o alimento, se inflamando com açúcar, não toma água, né? Tá cansado, vai tomar um álcool para aliviar, nada contra, tomo meu vinho também, adoro, mas é a questão da dose, do momento que isso entra na vida da gente. Tem gente que usa o álcool para se anestesiar, não para celebrar, por exemplo. Então a gente precisa olhar se aquilo que a gente traz para o nosso corpo está nos nutrindo ou nos consumindo em cada um dos nossos corpos. Então, cuidar do corpo físico, então envolve hidratação, massagens ajudam muito, né? Ai, não tenho grana para estar pagando massagem. Tá bom, faz a automassagem. Quando foi a última vez que você se tocou em presença, sentindo o seu corpo, te ajudando a aliviar as tensões? Hoje tem instrumentos de alívio no físico, o tapping, por exemplo, que vem para te dar a sensação que tem uma mão no seu ombro, e essa sensação de mão no seu ombro te alivia a dor. E a gente não põe a mão no nosso próprio ombro. Porque que a hora que a gente está com dor de cabeça, a gente fala, ai, que dor de cabeça. E põe a mão para trazer essa calma. E a gente não se toca no dia a dia, a gente fica distante da gente mesmo. Outra coisa que ajuda a cuidar do nosso elemento terra, uma boa arrumação na casa, no quarto, no ambiente de trabalho. Porque quando a gente organiza, a gente está fazendo o quê? Dando espaço para a energia fluir melhor. Tira, doa o que está em bom estado e você não tem mais usado há um ano ou mais, joga fora o que está quebrado. Como as coisas vão ficando acumuladas aí, né?
Muito bom. Eu ainda farei o curso. Quero só ver, hein, Thalita? Vai ser lindo ter você com a gente. Muito especial. Tá? Então, cuidar do corpo físico é isso. Dá atenção àquilo que é da terra. Que mais? Elemento água. A gente cuida aqui do elemento água. Quando a gente está cuidando do elemento água, a gente cuida então do nosso corpo emocional. Cuide do seu coração, expressando com amor os seus verdadeiros sentimentos. Pratique o autoconhecimento, escrevendo, por exemplo, num diário suas experiências e emoções. Observa quando alguém chega e pergunta para você como você tá. Observa honestamente como você tá. Mesmo que você não responda para a pessoa, mas pare e traz para a consciência, traz para a presença como eu tô. Eu tô do jeito que eu gostaria de estar ou tem algo que eu mudaria aqui? Se tem algo que eu mudaria aqui, muda. Não espera 2090 para mudar, pode ser tarde demais. Muda agora. Conte um segredo para alguém da sua confiança. Os segredos, eles prendem a gente, travam os nossos chakras, todos os nossos centros de energia. Se liberta do medo do que as pessoas vão estar pensando de você, se liberta do julgamento, do medo do julgamento e do auto-julgamento. Pratica a gratidão, o desapego, o equilíbrio entre o dar e o receber. Tudo isso faz diferença para você equilibrar, para pôr água na plantinha. Excesso de água mata a planta afogada também, que é o outro que fica só dando, só fazendo, só indo para o outro, né? A gente precisa sempre do equilíbrio aí entre esses elementos, tá? O elemento fogo, cuide da sua espiritualidade, que é o corpo espiritual, né? O elemento fogo é o nosso corpo espiritual. Cuide da sua espiritualidade, buscando sentido e significado em tudo que você atrai, tudo que acontece na sua vida. A espiritualidade, ela pode ter a religiosidade? Pode, mas ela não necessariamente tem a religiosidade. Quando a gente traz a espiritualidade, a gente está falando de uma força maior, de algo que transcende, de sentido, de propósito. Então, resgatem o propósito no servir, se reconectem a isso. Ah, meu Deus, somos especiais. Muito bom. A gratidão é uma chave essencial para o aumento da frequência. Também quero fazer o curso, maravilhosa. Bora fazer esse curso, então. Podem me chamar no WhatsApp. Vou passar no final aqui para vocês o contato. Viva as experiências que te motivem e tragam alegria para a sua alma. Lembra que a gente falou do brilho no olho, do sorriso no rosto? Essa é a essência espiritual. Quando já não tem mais, está morrendo, já está sem essa energia espiritual. Já está sem vida em vida. Então, o fogo é alegria, é motivação. Vibrem neste fogo. Certo? Tragam essa parte espiritual para a vida de vocês. Saia do campo das ideias e entre em ação. A vida é de agora em diante. Solta o que aconteceu no passado, aconteceu. O passado é um professor. Aprende as lições e vai daqui para frente. É isso que a gente pode fazer e viver agora. É o que temos para hoje, literalmente. Aceita o que passou e foca aqui. Vamos quebrar esse presenteísmo trazendo a alma junto do corpo, deixando o motorista no volante do carro, que é o nosso ser, né? Que é o nosso corpo físico. Cuidar do elemento ar. Elemento ar é o nosso corpo mental, a nossa mente.
A gente cuida da nossa mente estando no momento presente, trazendo a atenção, que é uma faculdade mental, psíquica. Cuide do momento presente, foque no momento presente, medite. Hum? Prática da meditação, pode ser meditação guiada, tem milhares de YouTubes que têm meditações guiadas fantásticas, né? Spotify, podcast, tem muita coisa ali gravada, conteúdos riquíssimos, gratuitos para meditar. A prática da respiração. Hoje a gente sabe que a respiração é mais eficiente que o melhor de todos os ansiolíticos que existe. Respirar custa R$ 0, está disponível para todos. E a gente não respira. Coloca o despertador 3 vezes ao dia para fazer uma respiração de 1 minuto para começar e te trazer para a presença. Opa, vou respirar, conta até 5, inspira, segura 5, solta 5, fica 5 sem ar. Vocês vão fazendo uma respiração quadrada, que a gente chama. Isso ajuda a treinar a presença. É sensacional e traz resultados maravilhosos para você começar o dia, para você dar aquela oxigenada, literalmente aquela energizada no meio do dia, certo? E comunique as suas ideias com quem te inspira. E ouça o que a outra pessoa tem a acrescentar na sua vida, né? Porque a comunicação não é só um falando, a comunicação são trocas. Trocas, eu falo e eu escuto, né? Rola uma troca, principalmente com quem te inspira. A gente tem essa tendência, né? Obrigada, Denise, pelos parabéns. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. A gente tem uma tendência, né, a ficar buscando pessoas iguais, iguais. E no mesmo lugar você não vai ter novas respostas, gente. Então, se vocês querem ser um pouco melhores, conversem com pessoas que já são um pouco melhores que vocês em algo que vocês admirem. Eu, por exemplo, assim, eu treino num lugar que, assim, eu sou zero performance no esporte, né? Não tenho nada de atleta, nada disso. Mas eu treino junto com atletas, o meu treino do dia a dia. Por quê? Porque eu quero sempre ser melhor. Se eu vou treinar com pessoas que são normais no esporte como eu vou só estar ali fazendo a mesma repetição 30 anos, 40 anos, 50 anos na zona de conforto. Se eu quero me desafiar, se eu quero ir além, eu vou me conectar com pessoas que sabem mais, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, vocês estão aqui para aprender sobre saúde mental com alguém que sabe um pouco mais que vocês sobre saúde mental. Da mesma forma que se eu preciso aprender sobre as leis, por exemplo, eu vou me juntar a uma advogada que vai me ensinar mais sobre a parte legal da NR1, por exemplo, que é o que a gente está, né, sobre esse tema aqui hoje. Então, sempre a gente vai aprender, se aproximem daquele que sabe um pouco mais que você naquilo que você está fazendo, certo? E isso sempre vai te ajudar o quê? A ir além, a te tirar da zona de conforto. Então, esteja com pessoas que te admiram. Vai dar um pouco mais de cansaço, vai dar um pouco mais, né, de demanda? Vai, por quê? Porque você está saindo da zona de conforto. E o seu cérebro, ele é programado para a zona de conforto. Esse é o maior desafio que a gente tem na hora da mudança. Porque a gente tem ainda um cérebro primitivo que funciona como dos nossos ancestrais na selva, né? Para sobrevivência. E qual que é a nossa sobrevivência hoje? Ela envolve o quê? Ela envolve trabalho e dinheiro. Então, vocês estão indo para a luta, vocês estão indo para a selva todos os dias, vocês estão indo trabalhar.
Só que se vocês forem deixar o cérebro de vocês mandarem, vocês vão querer sempre estar fazendo tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, e vão acabar consumidos, morrendo em vidas dentro da roda do hamster. Agora, se você quer quebrar o padrão, se você quer ser um pouco melhor nessa vida, traz essa consciência de que você é uma consciência maior que o seu corpo. Você é essa consciência que vê o seu corpo. E que pode, inclusive, pegar o seu corpo e estar trazendo para assistir um webinar, e pode pegar o seu corpo e levar para academia, e pode pegar o seu corpo e levar para fazer um curso novo, e pode pegar o seu corpo e levar para a ação. E a ambiência é isso. Então, esteja nessa ambiência ou crie você essa ambiência dentro do seu trabalho para que as coisas comecem a mudar para você. Consultoria, diz aqui, nossos corpos são nossos jardins, nossas vontades são nossos jardineiros. Ah, que lindo! É isso. Muito. Marcela, você falou uma coisa bem importante, né? Essa coisa da gente ter essa consciência e buscar alternativas, né? Eu acabei de completar 56 anos, estou na saúde há 38, mas eu faço musculação, eu faço caminhada, eu faço meditação, eu leio livros, eu convivo com bons amigos, e nos finais de semana, que tem que ter o lúdico para resistir, para sobreviver, eu busco sempre estar em contato com a natureza, com pessoas que de fato são pessoas que agreguem valor à minha vida e que também me ensinem, né? Porque não é o fato Perfeito. de ter 56 anos que você está pronto, não existe isso, né? Somos seres Aham, em construção, mas realmente falar da saúde mental desperta em nós exatamente esse autocuidado. Porque quando eu cheguei aqui na Santa Casa de Itabuna, a religiosa que coordenava o setor que eu iniciei o trabalho, ela disse assim: orem sempre antes de começar a trabalhar. O doente e seus afetos nunca trazem somente a enfermidade física, tem muito mais envolvido. E você precisa estar bem para não absorver isso, embora você também traga os seus anseios, angústias, dificuldades, uhum. preocupações, né? Então, eu estou aqui intacta, com a saúde mental preservada. Gosto muito Maravilhosa. de servir, sou apaixonada por pessoas e entendo que estar aqui é um ato de amor, né? De Deus para comigo e de Deus para com quem está e necessita ser cuidado, entendeu? Então aprendi Sensacional. muito cedo, né? Muito cedo isso. Tive que cuidar do meu pai com câncer, então sempre tive esse olhar para as pessoas da assistência que dão dignidade a quem sofre, né? A minha filha é psicóloga e ela Ah, fala assim: todo paciente é o amor de alguém. E uau, realmente, né? Em algum momento a gente está sensacional. nessa condição. E quem nos ama também sofre. Obrigada. Maravilhoso. Muito bom esse encontro. Maravilhosa. Gratidão pela partilha. Muito bom ouvir, né? E conhecer, assim, eu acho que esse é o segredo mesmo, a gente cuidar de quem cuida. Se você começa pelo seu autocuidado, você começa a promover na sua saúde, gente, não tem dois jeitos, não tem mais que dois jeitos, na verdade. Ou você influencia ou você é influenciado. Você influenciar é você ter esse autoconhecimento, esse autocuidado, esse autoamor. Você se nutre, você vibra mais alto e você ilumina por onde você passa. Se você tiver com a sua frequência baixa, o que vem de fora vai te atingir, vai entrar, é tipo a janela aberta em dia de ventania, né? Vai entrando e vai bagunçando. Então, cabe a nós, sim, elevarmos essa frequência, sermos o ser humano que a gente quer conviver, né? Que a gente tem gosto de conviver, fazer escolhas conscientes todos os dias, né? No meu Instagram eu tenho uma frase que eu sempre coloco que é dia lindo a gente faz. Quais são as suas escolhas conscientes para hoje? Então, a gente entender que, assim, principalmente dentro de uma realidade hospitalar, vocês vão estar ali chegando num dia cinza, num dia cinza chuvoso. Mas o dia lindo é a gente que faz. Então, como eu posso fazer um dia chuvoso lindo? Como eu posso fazer uma realidade hospitalar, né? Ter um arco-íris aí, né? Ser um sol ali dentro para poder, de fato, iluminar outras plantinhas, tá? Muito obrigada. A irmã Neuza Nada. colocou aqui. Parabéns, Marcela, pela riqueza de conhecimento compartilhado e experiências vividas. Excelentes provações. Bastante, viu, irmã Neuza? Não contei nem um décimo aqui.
Parabéns, Luiz e Lucas, pela riqueza de conteúdos que nos proporcionam todas as quartas-feiras. Sensacional, né? muito bom, irmã Nilza. A Nossa, irmã Nilza muito. está em Santa Catarina também, viu, Marcela? Ai, Faz parte da federação. é! É. Bom Que dia. demais! Já que mencionou, vou me manifestar. Não, essa Maravilhosa. semana estou no Rio Grande do Sul Ah, e até quero compartilhar, né, ouvindo e o seu tema, Marcela, está vindo muito ao encontro de um retiro que eu estou fazendo. Tirei essa olha, semana para a gente parar para fazer um retiro espiritual. E a gente está legal. trabalhando exatamente o tema do cuidado, né? Esse cuidado integral. A gente está com o tema do dia sobre o cuidado da arte da contemplação, né? Então, a gente também ser capaz de contemplar as belezas, né? Seja da natureza, da vida, né? Do dom que nós somos, das pessoas que estão ao nosso redor, que nos ajudam, que nos proporcionam. Então, assim, tirei esse tempo aqui para acompanhar. Eu ia iniciar assim, assistindo, né, para depois continuar. Disse, não, está aqui o tema do retiro. Você está nos ajudando a rezar também, né, dentro dessa temática, e por isso eu quero expressar minha gratidão, né? Lindo mesmo. Que Obrigada. linda, que honra. Gratidão também, uma honra, meu Deus. Só agradecer essas conexões de luz, né? Nada é ao acaso. Então, estamos aí na mesma frequência, que seja de fortalecimento mesmo, né? Para continuar transbordando. Muito especial. É verdade. A gente Excelente. precisa realmente ter momentos de parada, né? Como você Aham, mesma colocou, né? Falou. muito. A gente E precisa, é porque não tem como a gente irradiar se a gente está vazio, né? Então, sensacional. precisamos É estar isso. sempre buscando, nos abastecendo, nos fortalecendo para poder ser. Com certeza, muito bom. E a senhora falou uma coisa, né? E que eu assim, é engraçado isso, como a gente torna o nosso ambiente algo mais óbvio para a gente, né? Vocês falaram sobre a natureza, né? A contemplação da natureza, o estar na natureza. Isso para mim é tão óbvio, é tão vital que eu não pensei em colocar aqui para vocês, em cada um dos elementos, viver isso na natureza. Porque uma forma de você se conectar com a terra é pisar descalço na terra. Isso é uma prática, inclusive, reconhecida cientificamente, que se chama grounding, que é o enraizamento, onde a gente libera realmente todos os nossos elétrons, não sei das quantas, e faz todas as conexões diretamente com a terra, e isso é devolvido para a gente em bem-estar. Então, cada um desses elementos é porque eu vivo isso. Tipo assim, eu tô aqui dando aula para vocês, eu tô descalça, com os meus pés no chão, sujo de areia, que eu fui até a praia, entendeu? Então, assim, eu não paro e penso assim, o quanto é tão mais óbvio do que a gente imagina. Nos equilibrar e nos nutrir enquanto sementinha, enquanto plantinha. Então, tomar o seu banho físico, você não precisa estar tomando um banho de mar, um banho de cachoeira, você tem o elemento água caindo do seu chuveiro. E por que não tomar um banho mais consciente e sentir que está lavando o corpo e a alma? Você já faz disso uma prática de autocuidado, de cuidado integrativo, extremamente eficiente. Você potencializa o seu banho. É genial isso. Muito especial. Então, assim, vão para a natureza. Vocês tendo a oportunidade, gente, vão para a natureza, porque sim, promove saúde física e mental com toda a certeza, tá? Muito obrigada pela contribuição. Genaldo, de Santa Catarina, acompanhando aqui na Bahia, onde moro. Olha, fez um caminho contrário, saiu daqui, mas para outro pontinho delicioso desse nosso Brasil também, né? Muito bom, gente. E aí, aqui para a gente poder já ir finalizando, né? O que eu trago de síntese para vocês? Que o ambiente hospitalar é um ambiente insalubre, mas a ambiência pode ser saudável. Então, mesmo que vocês estejam neste contexto, vocês podem sim viver uma vida saudável se vocês promoverem o autocuidado, né? Que quando cada profissional cuida de si, toda a equipe pode se tornar uma fonte de cura.
Então, quando a gente se cuida, a gente vai deixando aí toda a nossa ambiência saudável e passa a viver de fato com mais saúde, tá? O Genaldo trouxe aqui, técnica 5, 4, 3, 2, 1, 5 coisas para ver, 4 que se toca, 3 que se ouve, 2 que se cheiram e uma que se saboreia. Que lindo! Essa eu não conhecia, gostei, hein? Muito bom, sensacional, excelente. Pessoal, Luiz, Lucas, agora aqui, assim, não sei se a gente abre mais para mais perguntas, deixa à disposição. Se já apresento aqui o curso que a gente vai estar lançando aí no Azevedo Capacita, Acho que pode falar sobre o curso, né? Depois, se o tá? pessoal tiver alguma dúvida ainda, fique à vontade aqui para perguntar. Legal, maravilha. Bom, então o curso que eu vou estar oferecendo aí, junto com o Azevedo Capacita, é um curso de saúde mental e humanização no contexto hospitalar. Porque a gente entende que ambientes saudáveis começam pelo cuidado de quem cuida, certo? E é um curso que vai estar voltado para fortalecer a saúde mental no ambiente hospitalar de forma prática e estratégia. Aonde você vai aprender, né? Por que investir no autocuidado não é luxo, mas uma lição estratégica, né? Uma ação estratégica para manter a equipe saudável, produtiva e engajada. E como, com pequenos ajustes na ambiência e na comunicação, a gente pode transformar o clima da instituição e reduzir conflitos, além de promover a humanização de verdade, tá? É um curso que vai durar 6 horas, com 4 blocos de 1 hora e meia cada, em aulas ao vivo, promovidos pela Azevedo Capacita, certo? Começa dia 20 de outubro e vai até dia 10 de novembro, tá bom? É Deixo isso. aqui para vocês os meus contatos, tem a minha rede social, que é @marcela_racan. Deixei meu e-mail, coloquei o arroba aqui, sou tão acostumada com o Instagram que eu coloquei até o arroba na frente. Arroba antes. Não tem esse arroba antes do e-mail. E tem aqui o QR Code do meu WhatsApp. Então, quem quiser saber mais sobre os cursos, sobre consultas, direcionamentos, é só me chamar que vai ser uma alegria aí poder dar continuidade a essa troca com vocês, tá bom? E muito obrigada, Lucas e Luiz, pela oportunidade de estar aqui transbordando um pouquinho, né? Ah, foi muito Toda bom. essa medicina para promover saúde mental em mais e mais instituições. Obrigada a todos que tiveram até aqui e eu fico super à disposição para esclarecer dúvidas, falar com vocês. Vou interromper aqui. Isso. Fiquem à vontade, o pessoal que estiver por aqui, tiver dúvidas ainda, quiser perguntar, abrir o microfone, acho que agora é essa hora. Eu deixei aqui, viu, Luiz, Marcela, deixei aqui no chat o link, tá? Lá do nosso site, do curso. O curso começa ali dia 20 de outubro, então mês que vem, tem um tempinho aí. Tem o link lá, tem toda a ementa, né? Tem todas as aulas, as quatro, né? A gente dividiu em 4 etapas aí. Fiquem lá, cliquem lá, lá tem todas as informações vocês precisarem, ou falar com a gente, lá também tem um link do WhatsApp, vocês conseguem perguntar, ou a Marcela deixou também aqui. Esse material a gente vai compartilhar com vocês lá no grupo. Luiz, Agradecer, né? Agradecer a vocês que propuseram esse encontro e a Marcela, né, que fez uma apresentação maravilhosa, enriquecedora para todos nós. Então, Luiz. Oi, Oi, Lucas. oi Nívia. Oi, Marcela, tudo bem? Eu faço parte da comissão de humanização aqui do hospital, né? E o hospital, nosso hospital é um hospital grande aqui na região noroeste do estado do Rio. E eu tenho acreditado muito nisso aí, que eu tenho que cuidar de quem cuida. Porque eu acredito que realmente, verdadeiramente, gentileza gera gentileza. Então, eu tenho feito uns trabalhos assim, sabe aquela coisa de formiguinha? Todo dia da profissão, dia do farmacêutico, dia do recepcionista, dia do telefonista, do motorista, todas as áreas que nós temos colaboradores aqui, eu tenho feito um café para eles especial, com flores e tal.
São coisas tão pequenas que fazem com que o funcionário se sinta importante, se sinta valorizado, que eu falo que até cheguei a escrever, e as pessoas falam assim, você tem que sair da sua zona de conforto. E eu não sou muito adepta a isso, porque às vezes a pessoa vai te questionar assim, que zona de conforto? Eu não estou confortável. Então, eu sempre falo com as pessoas assim, a gente tem que sair da nossa mediocridade em achar que a gente não merece mais, que a gente não pode ser mais. E eu tenho procurado levar essa cultura para os nossos colaboradores, que a gente aqui é uma engrenagem. Eu sempre falo nos cafés que todos os setores nós somos como um relógio. E o relógio tem uma catraca grande, uma pequenininha, mas se você tirar pequenininho, ele não funciona. Então, assim, eu acredito muito na humanização, acredito muito que a humanização ela pode trazer, ela pode promover a saúde mental do colaborador, e achei as falas da Marcela assim, sensacionais. Muito obrigada, Marcela, muito obrigada, Lucas, por tudo e por tanto. Gratidão. Eu deixei o link aqui, a Luciana está falando que é a primeira vez que participo, estou maravilhada. Qual que é o grupo? Podem me inserir. Eu deixei o link, viu, Luciana? Ah, aqui, se você clicar nesse link, você consegue chegar até o grupo, tá? Ou se não, eu posso te enviar aqui um contato e você me chama e eu consigo inserir você lá no grupo do WhatsApp, tá? A Marcela, Luciana está aqui, ali, estou vendo ela eu, ali. eu ia fazer uma pergunta, mas a Nívia acabou respondendo parte dela, mas vamos provocar um pouco mais, né? A gente Uhum. está falando com os hospitais hoje e a gente percebeu que pelo menos a sensação que eu tive que o impacto, o trabalho que a gente tem que fazer é pessoal. Assim, eu tenho que me cuidar para poder cuidar de outros. Agora, pensando aqui para o nosso lado, mais de gestão, né? Igual a irmã Neuza está trazendo essa informação, vai chegar no hospital dela, como que ela replica isso? Como que multiplica? Então, eu ia perguntar para você, o que que a gente consegue aplicar na prática para os nossos colaboradores, para aquela galera que está ali no assistencial mesmo, que sai de casa com os boletos, do jeito que você falou, sai de casa com os problemas, mas chega lá, ele tem que ser um agente transformador de energia positiva. E tem que ser alguém que ele tem que se modelar naquilo que ele quer conviver, né? Dessa forma que você falou, eu acredito muito nisso também. Mas que a gente, enquanto gestor, enquanto coordenador de uma área, a gente consegue promover de práticas, né, nesses ambientes? A Nívia deu o exemplo do café da manhã do dia do profissional, super legal. Em outras empresas a gente vê a questão de dinâmicas em grupo, de educação física, de alongamento, aquelas práticas assim, mas que você tem visto por aí que tem despertado essa consciência individual de cada um, fazendo expandir a sua mentalidade e, e com isso, consequentemente, passar a ser um agente multiplicador de energia positiva? Desculpa se eu não fui muito claro assim, porque não é Não, tanto minha temática, tá? deu super para entender. Assim, eu já fico pensando que assim, minha mentalidade já vai para infoproduto, entendeu? Eu já fico assim, cara, vamos montar um treinamento, entendeu? Um curso para treinar essas equipes com ações práticas, principalmente dos líderes, né? Acho que assim, o ideal seria formar comissões de saúde mental. Eu acho que o primeiro passo dentro dos hospitais é esse, com essa nova regulamentação. Se a gente não tiver aí uma comissão para cuidar disso, não vai sair do ideal, tá? E aí vai passar 1, 2 anos dessa implementação, vai ter falhado. Então precisa-se sim que exista criar uma comissão para pensar nas estratégias viáveis para aquela instituição, certo? Tem pessoas dentro da equipe que já têm mais esse perfil, então eu acredito que sejam voluntários, não para ser algo instituído, né? Para serem pessoas que demonstrem interesse, porque tem que ter amor pela causa, acima de tudo, certo? Tem que ser pessoas que estão ali presentes. Então, assim, tá. Isso no cenário ideal seria formar essa comissão. Depois, trabalhar com treinamentos para essa equipe, porque tudo é novo, então precisa se aprender. O que eu trouxe aqui hoje, tipo assim, é uma dose, uma degustação do que pode ser feito, trazendo para cada um de nós, certo? Fora isso, são treinamentos. Cada um desses módulos, só dos 4 elementos, a gente já teria o quê? Um dia de treinamento para cada um deles.
Você entende? E prática, né? Para que se vivencie, porque para a gente passar adiante, aquilo tem que ter feito sentido para nós. A gente tem que ter experimentado, experienciado e ter a oportunidade de viver. Então, dentro do hospital, tem o solário, tem um lugar onde esses profissionais podem sair e quebrar essa rotina. Então, assim, de forma prática, enquanto não faz a comissão, enquanto não tem o treinamento específico, nossa, eu vou sair daqui agora e eu quero melhorar minha ambiência. Como é que eu faço isso? Gente, nada é mais eficaz do que quebrar a rotina. Por que que o bolo, né, da humanização, o dia de não sei o que funciona? Porque quebra a rotina. Então, quando a gente está ali na roda dos ratos, sabe a rodinha do hamster, que o hamster fica ali no dia a dia, todo dia fazendo tudo sempre igual? São os condicionamentos. E a mente está funcionando assim, todo dia tudo sempre igual, todo dia tudo sempre igual. A hora que vê, tá exausto, porque fez tudo, mas não viveu nada. Enquanto estava no trabalho, estava pensando numa coisa, enquanto estava em outro lugar, estava pensando em outra, e assim por diante. Agora, se a gente chega e a gente quebra a rotina, a gente sai da rotina, e o sair da rotina não precisa muito, não precisa de uma técnica mirabolante. Uma das coisas, quer ver, que mais conecta a gente, faz a gente vir para a presença, é o olhar. E o que que acontece? A gente vive num mundo onde as pessoas passam por si o quê? Mexendo no celular. Aonde você está indo para um lugar com a cabeça no outro, você não viu nem quem cruzou o seu caminho. Ô, Marcela, Oi, eu não sei quem foi a pessoa que fez a pergunta aí. Eu Foi vou Luiz. só. Falou sobre as ideias, né? Uhum. Coisas simples que a gente tem feito aqui. Um foi os bilhetinhos. Imprimiu e feito à mão. Não é aquela coisa que manda para todo mundo, entendeu? Eu pego aqui e, Marcela, você é importante para a nossa instituição, feito à mão. São 1.000 e tantos funcionários, mas não é todo dia que vai receber todo mundo. Você vai chegar no seu computador, vai ter um bilhetinho ali, entendeu? E depois as pessoas, você vê que as pessoas gostaram pelo quanto eles colocaram, repostaram no Instagram, tiraram fotos. Uma moça chegou aqui e falou assim: você fez a diferença na vida de uma pessoa. Eu falei, por quê? Ele é funcionário, ele falou que estava muito mal e quando ele chegou, tinha um bilhetinho para ele e ele está andando com a foto desse bilhetinho no celular e mostrando, e mostrou para mim que ele é fisioterapeuta da mãe dela. Outras coisas que são simples, muito simples, mas num hospital às vezes faz a diferença. Decoração agora para o Setembro Amarelo, eu comprei esses painéis que você recorta, né? E fez um painel para você tirar foto de uma borboleta. As meninas da psicologia fizeram uma vez um trabalho de massagem nas mãos. Então, foi exatamente isso que a Marcela falou, você quebrou a rotina da pessoa. Então, ela fica, poxa, que bacana, que diferente. E uma sugestão que eu dou aí, quem tem na cidade, tem a igreja Congregação Cristã do Brasil, eles têm um trabalho muito bonito, que é uma orquestra DARP, que é a orquestra deles. Então, eles entraram em contato comigo e, no mínimo, 1 ou 2 vezes por mês, eles vêm com violinos e fazem umas visitas no hospital, tanto para o paciente quanto para o colaborador. Você vê aquele sorriso de que diferente, que lindo, e os funcionários ficam muito encantados com isso, entendeu? Porque eles veem que tem alguma coisa quebrando a rotina deles. Então, são coisas muito simples, muito pequenas que você faz para o colaborador, que ele é igual um gatinho, né? Você vai assim, ele vai coçando a cabeça para você coçar. Então, assim, Sim. qualquer coisa que você faça para a pessoa, que ela se sinta importante, que você quebre a rotina dela, conforme a Marcela falou, faz muita diferença. São coisas Sim. simples. Sensacional, muito bom, Nívia. É sobre isso, né? É enxergar, é olhar o outro. Eu acredito muito isso, assim, na humanização. Quando eu decidi fazer psicologia hospitalar, eu estava no segundo ano de faculdade ainda de psicologia e teve uma moça da minha sala de faculdade que ela sofreu um acidente. Ela foi atropelada de moto e eu que fui dar entrada a ela no PS da Unicamp, né?
E quando eu cheguei lá, assim, eu olhei todas aquelas macas, uma colada na outra, sabe? Aquela bem realidade de pronto-socorro do maior hospital da região, né? E ela com cordão cervical, tudo, e eu não sei por que me deixaram entrar ali junto com ela. E eu me lembro, assim, direitinho do olhinho dela só, e me olhando, e ela não conseguia falar, e eu olhei ela e ela me olhou. Ali eu decidi que eu ia para a área hospitalar. Falei assim, eu preciso humanizar. Eu preciso que as pessoas sejam mais tratadas como seres humanos e não enquanto corpos que estão ali. E quando ela teve alta, ela me escreveu um cartão, na época era um cartão gigante que tinha, né? Não se usava mensagem, nem tinha WhatsApp, nada dessas coisas. Ela me escreveu um cartãozão e ela falou assim: Você, até me emociona, ela falou assim: Você não tem noção a importância do seu olhar para mim naquele momento. Você me trouxe de volta para a vida. E eu acredito que é sobre isso, né? Quando a gente quer tocar a nossa equipe, quando a gente quer tocar as pessoas, quando a gente quer promover transformações, a gente pode tocar com um olhar. Um olhar traz para a presença, um sorriso traz para a presença, um abraço, um eu vejo você, né? E vou também trazer uma outra técnica aqui, como a irmã Neuza trouxe, né? De começar o dia fazendo uma oração. Eu oriento meu filho antes de começar a fazer uma prova, a fazer 3 respirações, pôr o pezinho no chão e fazer 3 respirações. Como os jogadores fazem antes de entrar no campo, na hora de um jogo de futebol, e se abraçam todos ali, fazendo um grito de guerra. Isso é uma forma de trazer para a presença e se focar naquilo que vai ser feito. Vocês podem fazer esses ancoramentos que a gente chama, trazendo a equipe junto. Então, façam um grito de guerra de vocês, façam a oração de vocês, se isso fizer sentido. Desejem a equipe, né? Que Deus os abençoe nessa prática diária, que a luz se faça presente, cada um de acordo com a sua fé, com a sua crença, independente da religião. Né? Também eu me lembrei agora, assim, quando eu era pequena, eu me senti impotente, né? Porque muitas vezes a gente vai estar impotente dentro dessas realidades. E eu falava para minha avó, eu queria na época, era meio doidinha já desde pequena, né? Eu tinha uns 12 anos, eu acho. Eu falava assim: como é que pode ter gente morando na rua? Vamos levar todo mundo para casa, dar um prato de comida, né? E tinha esse lado da salvadora já, assistencialista, né? E aí ela falava assim: mas ela não dá, não pode, eles não vão saber nem valorizar isso, né? Mas tem uma coisa que você pode fazer para todo mundo. Quando você olhar alguém e você não souber o que você pode fazer por ela, ainda assim olhe para ela nos olhos e simplesmente diga com a sua cabeça que Deus abençoe. Então, são as nossas formas de vibrarmos amor, de colocarmos ali, né, a nossa intenção e movimentarmos essa energia aí para o mundo. Então, se eu posso, assim, de alguma forma, né, contribuir já, sem um treinamento, sem um curso pronto para isso, para trabalhar uma equipe mais específica, mas trazendo um direcionamento e uma orientação prática para cuidar da ambiência de uma maneira geral, estabeleçam esses rituais de início e de fim de expediente, talvez um ritual de reconexão, né? O que é um ritual? Um ritual é tudo aquilo que a gente faz com intenção. Então, os jogadores ali, antes de entrar em campo, eles estão fazendo um ritual de gritar o grito de guerra. A respiração do meu filho é um ritual de foco antes da prova. Criem os rituais de vocês, se conectem, olhem nos olhos. Aonde eu treino, a gente tem um grito de guerra, a gente faz todo final de treino, a gente faz uma palavra de intenção para o dia, para a semana, quando é segunda-feira, todos dão as mãos e a gente traz uma palavra, e é um treino de exercício físico. E a hora que termina, a gente faz, é um por todos e todos por um. Entendeu? Assim, todo mundo se conecta, põe a energia lá em cima. Eu rendo muito mais treinando lá do que sozinha numa academia. Por quê? Pela ambiência. Entendeu? É isso. Contigo, Luiz. Foi? Foi? Não, foi Obrigado, viu? perfeito. Obrigado. É o que eu fico Perfeito. imaginando, assim, às vezes, as pessoas, que o objeto da sua apresentação foram as pessoas, né? Não a instituição Uhum. como um todo. Mas às Perfeito. vezes as pessoas ela precisa de alguma coisa para causar esse despertar da consciência, né? A gente ouve muito falar de IQM
ou outras coisas, né? Uma mudança drástica na vida que fez perceber que eu estava numa corrida de rato, que eu não ia sair nunca, tal, tal, tal. Uhum. E o que a Nubia, perdão, o que a Nívia comentou, assim, de criar iniciativas no hospital, eu acho que é sobre isso, né? Mas talvez, eu falo por mim, que talvez eu sou mais, não cético, mas muito mais razão, assim, não sei. Uhum. Eu fico pensando que a gente tem que criar alguns gatilhos para despertar a consciência daquelas pessoas, sabe? Assim, só como que eu poderia fazer? Mas eu acho que isso daí, de verdade, Marcela, vai estar no curso, né? Porque essa é a proposta, eu acho, né? Pelo que eu vi lá no Exatamente. essa é muita proposta, né? Vamos fazer despertar a consciência dessas pessoas, porque vai ser a força motriz, né? Tirar da inércia elas para esse despertar, para depois expandir na consciência, que me cuidando, eu vou conseguir cuidar melhor. Me cuidando, eu vou ser aquela pessoa que eu gostaria de conviver todo dia, né? Sim. Eu tenho, É, mas eu tento, tudo, eu falo para minha esposa, isso tudo tem que transformar em alguma ação prática, mesmo que esteja tudo um subjetivo por trás, eu tenho que transformar numa ação prática, senão eu não consigo funcionar, perfeito. entendeu? É pessoal O que eu meu. posso te dizer, assim, em cima disso, né, assim, que eu sempre tomo um cuidado, sabe, Luiz? E isso É, tem muito na minha prática e nos meus ensinamentos, né? Que é não só entregar uma ação isolada, né? Porque uma ação isolada ela não gera transformação. Então eu não sou aquela que eu vou ensinar simplesmente que eu vou querer só promover, sabe assim, um assopro. Tipo assim, eu vou querer cuidar da inflamação, entendeu? Eu não vou querer só lavar o machucado, né? A gente tem que, muitas vezes, tem que ir mais fundo mesmo para poder estar promovendo a transformação. Porque é diferente você promover uma melhora no ambiente e você promover uma mudança no ambiente. Então, ações pontuais, elas promovem melhoras, mas elas não mudam a realidade. Entendeu? Então, assim, eu sou dessas que, assim, eu gosto de mudança, de promover mudança. E mudança a gente só promove com consciência. E quando a consciência leva ao sentir. A gente só sabe que existiu a mudança de fato quando a pessoa se sentiu diferente. Então, como você se sente quando você é olhado, como você se sente quando você é tocado por um bilhete, como você se sente quando você recebe aquele bolo, é sobre isso. Então, que emoções e sentimentos você está promovendo na sua equipe? Não é sobre as ações, é como você está fazendo ela se sentir. Se ela sente que está aqui é uma obrigação, não vai gerar transformação. Se ela sente que está aqui é uma oportunidade dela se transformar, ela vai vir e vai ficar. Percebe? Então, as ações de humanização, as ações de promoção de saúde mental, elas têm que fazer com que as pessoas se sintam diferentes. Não é o fazer por fazer. Porque fazer por fazer pode gerar uma melhora, mas ela vai voltar para casa e ela, aquele copinho, ele não chegou a esvaziar, não se transformou, parou de pingar a água, mas ainda não gerou a transformação. Tá? Então, eu acredito que assim, o curso ele tem exatamente esse propósito, assim, ver que transformações a gente pode gerar a partir da expansão de consciência para que a pessoa promova ações que vão gerar transformações e fazer com que o todo mude. É perfeito. isso. É isso? Perfeito. Pessoal, quem puder abrir a câmera aqui, eu sei que já está chegando o horário, eu sei que cada um aqui tem os horários de almoço, cada um está no seu ambiente de trabalho também. Vamos abrir a câmera para a gente fazer a nossa foto final, né? O Luiz já está se preparando ali, ó, quando você vê, ele já está se ajeitando para a Ai, gente meu tirar Deus, essa foto. Eu vou vou deixar, vou ajeitar contar até também três. de novo aqui, que eu tô É, com vou contar até calor três. na hora, Ah, gente. é. Vai Eu tô vendo a subir uma sequência Ximena, aqui. ó, a Ximena com a câmera aberta também aqui, a Laila. O pessoal lá da Federação do Espírito Santo, a Mara, Josilene, Ana, Laila, Jorge, a Nilda, quem mais está entrando aqui? A irmã Neuza, a Nívia aqui também, pessoal da Casa de Caridade de Piraí, o Ari, Jackson está aqui, Araçatuba, Maurício, o pessoal, vou contar até três e vocês se ajeitem aí, arrumem o cabelo, vamos contar. Um, Tem dois, que três.
Tem mais uma tela, segura aí, segura o sorriso aí, Luiz. O ar-condicionado tá batendo aqui no Tá, dente. tem... Um, dois, três. Foi. Acompanha a gente lá, a gente vai divulgar lá. O pessoal, alguns já conhecem aqui. O Márcio abriu agora, Márcio. Depois eu coloco você, viu, junto. Quem tá abrindo? Obrigada. Tem uma turma aqui abrindo agora de novo. Vou ter que fazer de novo. Um, dois, vamos contar de novo. Só mais uma vez, vamos lá. Um, dois, vamos lá. Isso, Márcio. Um, dois, três. Média, Ana, Mara, Vera, que abriu a Josilene. Um, dois, três, vamos lá. Eliene, a Georgia. Bom que tem bastante foto aqui, viu? Então agora já ficou show. Marcelo, agradecer mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui com a gente. Deixa eu ver quem que tá. Obrigada, muito Deixa eu- obrigada. Muito Agradecer obrigada. mais uma vez a sua presença, esse tempo, né, que estivemos aqui juntos hoje. Acho que pelas mensagens que nós recebemos aqui no chat, é, foi muito bom mesmo. E agradecer mais uma vez e também deixar lá, já deixei o link aqui, mas acessem lá azevedocapacita.com.br, lá tem todas as informações, lá tem também o link do nosso grupo, do WhatsApp. E Luiz, eu vou deixar o Luiz também falar mais um pouquinho, mas Marcelo, obrigado mais uma vez em nome da Azevedo, né, da Azevedo Auditores, da Azevedo Capacita, por estar aqui com a gente nessa manhã, Marcela, obrigado. Não, obrigada a vocês, gente. Valeu, gente. Tudo bem. Ótimo dia, Lucas. Parabéns a todos aí. Valeu, obrigado, pessoal. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.